Tenha a bondade de sentar-se um instante. Podes ir, e de hoje em diante não peques mais. Esta é a palavra de Jesus para aquela mulher. Uma palavra que é, sobretudo, uma palavra de libertação. Podes ir, vá. Antes de mais nada, nós precisamos, meus queridos, voltar a nossa atenção, é claro, lá no profeta Isaías, a primeira leitura do dia de hoje. Porque lá nós vemos o preparar desta frase que nós ouvimos de Jesus, desta frase libertadora, desde a primeira leitura, quando na profecia de Isaías, nós já temos a leitura de um Deus que quer o quê? A libertação do seu povo. O que nós ouvimos na primeira leitura no dia de hoje é justamente isto, um Deus que ama tanto o seu povo, revela seu amor de que maneira? Libertando-o da escravidão, de tudo aquilo que o amarra, de tudo aquilo que causa sofrimento. Por isso vai dizer para o povo, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, é justamente isto. Não fiquem olhando para o passado, não fique amarrado nas coisas do passado. Olhe para frente, vá adiante, não se prenda naquilo que te causa sofrimento, porque Deus já libertou vocês. Olha que bonito isto, a recordação de um Deus que em favor do seu povo o liberta. Já tirou o povo lá da casa da escravidão, já faz menção à terra prometida justamente por isso, porque recorda esse ato libertador, um ato de amor de Deus. E quando faz esta menção, quando recorda ao povo tudo isto, não é para que o povo fique preso no passado, lembrando sempre daquilo. Porque o Senhor Deus ainda diz, tudo isso foi muito bonito, foi muito bom, mas algo maior ainda acontecerá para vocês. Tem algo melhor sempre na tua vida. Quando nós ouvimos isto, no dia de hoje, ao atualizarmos esta mensagem, é para recordarmos, meus irmãos, que o ato libertador de Deus, este amor, não é coisa lá do passado ou para aquelas gerações. Ele continua a acontecer no hoje, na história de cada um de nós. Todas as vezes que nós sentimos este amor de Deus, todas as vezes que nos aproximamos de um sacramento da confissão, todas as vezes que nos aproximamos da mesa da Eucaristia, que sentimos este carinho de Deus, sentimos este amor do Criador, nós estamos sendo libertos. Continua a acontecer ainda hoje esta libertação. Deus continua a manifestar esta grandeza dele no hoje da nossa história. Precisamos ter sensibilidade para perceber que Deus se manifesta hoje ainda, não é apenas coisa lá do passado, de gerações que nos precederam. Deus continua a agir aqui e agora. Não é coisa simplesmente que a Bíblia nos conta para recordarmos com saudade. Deus se manifesta aqui para cada um de nós. Basta que tenhamos sensibilidade para perceber. Então nós precisamos olhar esta preocupação de Deus nosso Pai com a libertação do seu povo. Este ato de amor que Ele continua a manifestar constantemente. E quando Ele diz que algo muito maior ainda estará sempre por acontecer, é um ato de esperança também. É um gesto de esperança a renovar no nosso coração. Para que cada um de nós possamos, neste momento, olhar para a nossa própria história. Não ficarmos aprisionados no nosso passado, mas que ao olhar para a nossa história, o que nós vamos fazer? Aprender com tudo aquilo que já aconteceu e vivermos bem o nosso hoje. Não podemos negar a nossa história, o nosso passado, mas não fiquemos aprisionados lá. Vamos aprender com aquilo que nós já vivemos, para vivermos bem o nosso hoje. Este é o convite para todos nós. Não fiquemos aprisionados. Olhemos para trás com gratidão por tudo aquilo que já vivemos e aprendamos com a nossa história para valorizarmos o nosso hoje.
E a partir daqui sim, agora nós conseguimos compreender melhor o evangelho que nos foi proclamado. Esse evangelho que a igreja hoje proclama para nós. Quando aqueles fariseus chegam até Jesus, querendo o quê? Querendo algo para provocar a sua morte e ter motivo para aprisioná-lo. Porque eles estavam testando a fidelidade de Jesus em relação à lei. Era isto. Porque na cabecinha deles e na lei que estava proposta, se Jesus se colocasse contra a lei, eles teriam um motivo para colocá-lo na prisão. E a lei era muito clara ao dizer que uma pessoa que foi pega em adultério deve ser morta. E morta de que maneira? Apedrejada. Então Jesus, se colocasse contrário à lei, estava cometendo um crime. E agora, qual será a reação de Jesus? Jesus, percebam, meus irmãos, que a sabedoria divina ali está tão presente. Jesus não se coloca em nenhum momento contra a lei. Lá estava aquela mulher pecadora. Jesus aproveita desta oportunidade para revelar a face do Deus Pai. E qual é a face de Deus Pai? É a face da misericórdia, é a face do amor, é a face do carinho, da acolhida. Como já falamos antes, não é do julgamento, não é da opressão, não é este o nosso Deus. O nosso Deus é da misericórdia, é a face do amor. Por isso Jesus aproveita daquela ocasião para ensinar aqueles homens de coração duro. Jesus em nenhum momento colocou-se contra a lei. Ele apenas dá um instantinho de silêncio. Por isso diz lá o Evangelho que ele se agacha, está escrevendo na areia, ninguém sabe o que escreveu. Mas era um momento de silêncio para que todos pudessem pensar o que estava acontecendo. Mas eles continuam a insistir com Jesus porque querem uma resposta. Querem que ele se coloque numa condição delicada. E Jesus então vai dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não está dizendo que a lei está errada, mas está dizendo que usar o nome de Deus para promover a morte não está certo. E quem não tem pecado? Ele está deixando claro para todos aqueles homens que o pecado é consequência justamente da fragilidade humana. E agora? Quem não é frágil? Quem poderá tirar a primeira pedra? Que o faça. E o relato bíblico vai dizer para nós que um, a começar por quem? Quem foram os primeiros que saíram e foram embora? Os mais velhos. Foram todos embora. Jesus não colocou-se contra a lei, mas eles não conseguiram aprisionar Jesus, porque ali estava a face de um Deus que é amor, acolhida, misericórdia. Jesus ensinou quem é Deus para aqueles homens de duro coração. Foi isso que aconteceu. Este é o nosso Deus. E por que foram os homens mais velhos os primeiros a irem embora? Ninguém questionou-se sobre isso? É claro, uma das interpretações que nós temos é justamente por isso. Porque quanto maior a maturidade, maior a consciência dos erros. É verdade isso? Não me respondam, né? Mas diz que é assim. Quero aprender também, que a vida me ensine. Quanto maior a maturidade, a consciência da fragilidade, dos erros. Então, por essa razão, eles foram os primeiros a sair. E nós, agora definitivamente aprendemos então, que Jesus não perguntou para aquela mulher em nenhum momento, numa atitude de condenação: você se arrependeu? Olha, Jesus não fez essa pergunta para ela, perceberam isso? Ele não chegou para ela e falou assim: você se arrependeu do que você fez? Não, ele apenas disse com todo amor e carinho: vai, seja livre, não tornes a pecar. Essa é a liberdade.
nos filhos de Deus. Esse é o amor e o carinho de Deus por todos nós. E é esse o amor e o carinho de Deus que nós precisamos sentir sempre. Esta acolhida, porque quem de nós não erra? Quem aqui não tem pecado? Quem de nós poderíamos atirar a primeira pedra hoje? Então, meus queridos, tenhamos consciência da nossa fragilidade também, da nossa pequenez humana, mas não esqueçamos que nós temos um Deus que nos acolhe, que está sempre de braços abertos para nos afagar, para nos acolher. Este é o nosso Deus, não é um juiz castigador, um condenador, é um Pai de amor e misericórdia. Jamais esqueçamos esta verdade. É este Deus. E nós estamos concluindo a nossa caminhada quaresmal. Por isso a igreja nos sugere estes textos, para que ao terminarmos a quaresma, possamos compreender de fato quem é este Deus, para quem nós estamos caminhando, quem é o Deus que ressuscita, por que nós estamos fazendo esta caminhada quaresmal, qual é o Deus com o qual nós vamos nos encontrar na festa da ressurreição, na festa da Páscoa, quem é este Deus? Vamos formando esta consciência de quem é Ele. E para concluirmos este nosso momento de oração e meditação da partilha, quero voltar, vamos retomar a nossa tarefinha de casa. Tivemos umas semanas aí de um pouquinho de descanso, semana passada fomos retomando e agora vamos dando continuidade. E por estarmos justamente nesta reta final do nosso tempo quaresmal, tarefinha de casa para esta semana, aqueles 5 minutinhos de oração que nós estamos fazendo, sim? Todos os dias 5 minutinhos de oração, todos estão fazendo, não vou olhar, tá bom, né? Cada um sabe se está fazendo ou não, ótimo, que legal. Então, 5 minutinhos de oração pessoal em casa, que todos nós temos tempo, para esta semana. O que é que nós iremos fazer? Iremos fazer o nosso exame de consciência, frente às nossas fragilidades, os nossos erros, nossos pecados. E se porventura nós descobrirmos no nosso exame de consciência que nós temos alguns pecadinhos, convido ao sacramento da confissão, à reconciliação. Não vamos deixar lá para os últimos dias, lá para a sexta-feira santa. Convido meus irmãos a aproximarmos-nos do sacramento da reconciliação. Então, esta semana, uma semana de exame de consciência. Todos os dias, 5 minutinhos, um bom exame de consciência. Se você achar necessário, por favor, nós temos confissão menos na terça-feira, segunda, quarta, quinta e sexta, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 14 às 20 horas. Temos tempo, os padres, nós estamos aqui para dispensar à comunidade este sacramento do amor de Deus. Então, esta semana, tarefa de casa, exame de consciência para o sacramento da reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.